Então, o que são glifos de história, né? São fragmentos de uma história que um jogador pode acessar enquanto joga, né? Então, seriam lá anotações e livros, um grafite, né? Hieróglifo, enfim, sinais de trânsito, avisos, tudo isso é glifo de história, né? Eu gosto muito, nossa, eu me apaixono quando eu vejo esse tipo de coisa, assim, quando eu vejo que os caras investem nisso, assim, eu confesso. Um dos motivos, assim, eu gostei vários jogos, que é um dos motivos que de eu gostar é que os caras abusam desse tipo de coisa, assim. Eu gosto de pegar coisas que não estão muito óbvias, estão nas entrelinhas, assim, quando eu estou jogando, sabe? Eu tenho uma pira forte com isso. Aí ele diz o seguinte, que tem 3 tipos mais comuns, né? Os tomos, os flavor tests, que eu não vou traduzir, porque senão fica esquisito pra cacete, né? E as características ambientais, que vai bater um pouquinho ali com o que a gente viu antes, mas não necessariamente é 100% igual, né? O que são os tomos, né? Tomo é um pedaço de texto que pode ser lido em momentos de paz, ó, deixando claro, tá, Dara, momentos de paz. Pode ser lido em momentos de paz dentro de um jogo. Sim, eles podem ser lidos em outros momentos também, mas se o jogador é forçado a ler algo enquanto os zumbis o atacam, não tá muito certo, né? Então, tipo assim, falhou, né? Muito bom você colocar tomo ali no jogo, colocar alguma coisa do tipo, mas se o jogador tá correndo risco, ele não vai. Você quer que ele pegue alguma coisa da narrativa, ele não vai fazer isso, porque ele tá com medo de morrer, né? Então, eu trouxe aí 2 ceninhas aí, né? Uma do Resident Evil Village, né? E uma outra do próprio Vampire Bloodlines, que eu acabei de falar, né? Que no Vampire você tem uma perícia de hacking lá e você sai hackeando tudo que é computador de todo mundo. Todo lugar que você invade tem algum computadorzinho, você vai lá. E através disso você pega as quests, você descobre os podres das pessoas, então você vai desvendando boa parte da história dessa forma, né? Só hackeando a galerinha, assim. E isso é muito legal, porque daí, olha só a sacada, né? Você está juntando, né? Isso aí tem milhares de jogos, né? Mas às vezes a gente nem percebe, que a gente se acostuma, né? Então você está juntando ali a skill do personagem, né? Envolvendo alguma coisa da narrativa. Então a skill é hackear, mas através dessa skill está trazendo elementos da narrativa. Essas coisas eu acho muito legal, eu acho bem interessante. Os flavor tests, né, adicionam um tempero aos itens e demais objetos interativos do jogo. Eles podem apenas dar uma enfeitada, né? Pode ser algo assim mais, o famoso frufru, né? Ou dar aquele bônus na história. Eu sempre falo dessa carta aqui, mas eu nunca mostrei essa carta, a carta de Magic que eu adoro, né? Que é a Bloodburn. Ela tem um flavor testzinho ali, os viajantes, né, são alertados que para prestar atenção, né, tomar cuidado com as crianças na estrada, né? Aí você vê uma criança, né? E aí a criança, o que é? Uma criança que é um vampiro, né? É texto com temperinho. Não, eu vou adotar essa daí. Eu vou adotar, eu vou chamar texto com temperinho. E eu acho isso muito foda. Assim, eu sou muito paga-pau de Magic por conta de várias coisas, porque eu fui lojista de Magic, enfim, organizava torneio, tudo metido a juíza, né? Mas, cara, isso eu acho que é sensacional. Não só Magic, tem muitos jogos que tem isso. Tem um jogo que... Eu não sei, acho que foi até a Ceci que me deu, o The Messenger, que é fantástico, assim, tem uns flavor test muito engraçado, tem algumas coisas assim, por exemplo, você morre, e cada vez que você morre, o bicho tem um bichinho que ele te ressuscita. E aí esse bichinho, ele dá uma zoada com a tua cara, fala assim, você tá jogando, ele pergunta para você, fala assim, você tá usando os pés para controlar o joystick, sabe, tipo, arrombado mesmo, sabe, ele te zoa pra cacete, assim. Então tem muito disso, tem muito flavor test, assim, o tempo todo tem piada. Às vezes tem um cara lá que você vai na sala dele, né? E você precisa comprar os itens dele. Agora eu esqueci o nome do danado. Esse jogo eu tô travado, ele faz uma cara. E aí, quando um boss lá, que, enfim, eu sou muito ruim para jogar com o controle do Xbox. Não adianta. Não adianta. Tem que ser controle de PlayStation.
E aí você vai lá num lugar, tu comprar os itens lá e tal, e aí o cara, ele começa a contar umas histórias muito aleatórias, assim, que não tem nada a ver com o jogo, assim, mas você fica lá porque é divertida, sabe? Ela tem um humor, assim, tem uma coisa bem legal. Então, assim, eu acho que é uma forma interessante também de você também dar aquele bônus, né? Então, às vezes você, por exemplo, tem vários jogos que acontece isso. Ok, peguei uma espada aqui. Aí tem um textinho ali da espada, alguma coisa assim que você pensa, essa espada é irrelevante, essa espada aqui eu tenho espada melhor, vou encontrar uma bem melhor no caminho, né? Eu gosto muito de JRPG, né? É meio viciado em JRPG há um tempo, tem que voltar a jogar. E aí, colocar... Ah, não, eu vou ter que interromper para ler isso aqui. Colocar a Bozena falando de Pato Branco no jogo. Cara, não me dê ideias. Eu colocar a Melina falando de Ponta Grossa, que é perto. E aí, cara, tipo, tem uma parte lá, isso eu tô falando do Legend of Heroes, Trails in the Sky, tá? E tinha uma parte, um textinho final, assim, falando uma historinha, alguma coisa, para mim não se conectava com nada. De repente, encontrei outra arma, tinha uma outra parte. E depois eu fui descobrir que, através desses textinhos pequenos que tinham esses flavor tests, né, os textos com temperinho, eu descobri que tinha coisas interessantes que eu aprendi sobre a história do jogo, o universo do jogo, com algumas coisinhas que estavam ali, entendeu? Que, assim, você nem acha, assim, tão importante de início, mas eles colocam e aí você vai juntando esses pedacinhos e você descobre coisas novas sobre a história do jogo, de repente até tu consegue, se for bem pensado, bem elaborado, consegue colocar, sei lá, uma quest nova, algo assim, né? Eu acho isso muito legal. Eu estava jogando um tempo atrás um MMO Antigas estava jogando com uma amiga minha, o Perfect World. Eu me diverti tanto naquele jogo, o jogo é tão antigo, tão simples, mas tinha as histórias, assim, as historinhas deles são bem envolventes, sabe? Então, primeiro eu entrei só para zoar, aí eu comecei a jogar, a ver as historinhas, assim, os flavor, muito legal, e eu fiquei, putz, cara, sabe, isso é uma coisa, e antes de eu começar, acho que antes de eu começar a falar tanto disso, assim, eu falei, cara, isso é um negócio tão legal, aí depois eu fui na literatura e encontrei, né, falando disso, né, Flavorcast. Aí, trazendo agora, né, características ambientais, né, a memória dos textinhos nos baús vazios me faziam rir sempre. Então, é muito massa isso daí. Bom, características ambientais, né? Então, a principal diferença delas para os outros glifos, né, que eu citei, é que elas não são interativas, né? Geralmente, né? Até, eu coloquei a imagem do Final Fight que dá para você quebrar uns barril, pegar uns frangos no chão, né? Eu acho da hora que ninguém fica doente, né? Se a gente derruba aqui um amendoim aqui, comeu, nossa senhora, né? Depois é um churril. Não vou explicar o que é churril, tá? Deduzam. E lá no Final Fight, os caras, tipo, né, tem essa interação com o cenário, mas não é tão grande, assim, se for pensar bem, a parte do cenário em si mesmo, né, você consegue perceber muitas coisas, né, então, assim, essas características ambientais, o que são, né, parte do cenário que o jogador pode olhar, não pode tocar, né, mas que fornece uma boa pista, né, sobre a história do jogo, né, que rumo tomar, enfim, você vê um beco. Isso é muito legal, né? Que eu trouxe aqui o Little Miss Fortune, né? Esse jogo, não, acho que é esse jogo que você me deu. E esse jogo, assim, pô, me dá outros gatilhos, tem umas coisas em comum com a personagem. Mas, enfim, deixando isso de lado, é muito interessante, é muito legal de observar quando você anda na cidade. Então, por exemplo, essa cena que está aqui, tem um cartaz de uma menina desaparecida. No decorrer da história, essa narrativa que fala das crianças desaparecidas, ela é citada por alguém aqui, outra ali, mas ela não é assim, sabe? Não colocam tanta ênfase, sabe? E aí você vai andando com ela, vai passando no decorrer do jogo, você vai andando, tu vai encontrando outros cartazes. Chega um momento do jogo que você tem uma parede assim que tinha 1, 2 cartazes, e você olha, tá o cartaz da... puta, spoiler, mas... azar. Joguem. Tá o cartaz da própria personagem. Ela saiu de casa para fazer um monte de coisa,
E aí aparece um cartaz com a foto dela, sabe? E tem uma hora que você olha assim, tá uma parede lotada, e você passou por aquela parede anteriormente e não tinha. Tinha, sei lá, 2 ou 3. Então, assim, o que é isso, né? É a história sendo contada através do cenário. Isso é muito legal, é uma sacada assim que nem todo mundo presta atenção, é claro, né? Tem pessoas que só querem ação, só quer ver o finalmente do negócio, né? Não tem muita paciência, né? Mas quando você percebe isso, assim, chega a ser, pô, que legal, sabe? Tipo, eu acho bem gostoso, assim, de observar essas mudanças, né? Das ações do personagem dentro as suas ações, às vezes, fazem diferença no cenário, né? O tempo também, o tempo passando, isso é uma coisa que eu gosto muito também. Não necessariamente eu estou falando daquela coisa igual GTA, tá de manhã, né? Igual a maioria dos jogos hoje em dia 3D são, né? Que você tem, tá de manhã, agora tá de noite. Não nesse sentido, mas no sentido de que, você tá há tanto tempo já, que nem no caso dela, tá fora de casa, e aí isso se reflete nos cartazes que vão aparecendo, né, na coisa, né? Não tempo relacionado à meteorologia, mas tempo relacionado a tempo mesmo, né? O Final Fight, eu procurei, eu queria tirar o print do metrô, tá ligado? Que o print do metrô, tem as cenas do Final Fight do metrô, eu acho muito foda, assim. Teve um dia que eu tava ali perto do Jabaquara lá, que eu me senti num Final Fight, assim, tava foda o negócio. Enfim, eu acho muito da hora, assim, esses cenários, assim, dos jogos mais antigos, sabe? Parece que, eu não sei, né, principalmente jogos de luta, ou esses jogos no estilo Final Fight, eles tinham muito disso, eles se preocupavam muito com isso, assim, de fazer colocar essas características bem à tona, assim, de você, não tem como você não ver que aqueles vídeos estão quebrados, tá entendendo? Não tem como, né? E aí eu acho muito legal isso, nessas coisas, você salvou alguém, né? Alguém falou, salvou alguém, um tempo depois a pessoa fala a consequência da sua ajuda, isso é muito legal, né? Então, por exemplo, no próprio Volpare que eu falei mesmo, depende dos lugares que você visitou, quando você se resolveu uma determinada situação lá, você volta lá, tem aquelas faixas da polícia, você não pode entrar mais, né? Então, isso tem muito também a ver com level design, claro, mas são formas de você estar contando a história, né? Não precisa ninguém chegar e dizer, olha, aconteceu um crime aqui, foi você que cometeu o crime, tá? Detalhe, você que matou alguém lá. Então, por isso que tem essa faixa da polícia. Não precisa, você tem uma faixa da polícia, tem um desenho daquele desenho branco de alguém no chão, você já sabe. Então, se meteu um desenho daquele na calçada, pô, alguém morreu aqui, colocou aquelas faixinhas amarelas da polícia. Então, assim, você vai contando os fatos da história, você vai contando as coisas, não necessariamente você ficar lá, né, botando diálogo. Então, né, não tem tanta essa necessidade. Olha que legal. Não é lindo, gente? O que vocês sentem olhando para isso aqui? Felicidade? Alegria? Né? Então, é muito isso, né? Você está mostrando alguma coisa, você está passando uma sensação, um sentimento, sem... Né? Tem até um texto aqui, olha, tem hotel, caidinho, né? Mas tem, né?